Agora eu quero chamar o irmão Duane, né? Esse homem de Deus que estamos tendo a honra de receber nesse dia. Por favor, irmão Duane. Essa aqui é a sua casa, mas é a casa dele primeiro. Por favor. Quer clique. É, para você fazer trombeta. Só lá fora veio correndo. Jesus voltou, eu fiquei. Só. They thought many people outside thought it was a trumpet, so they were afraid. But Jesus just came and I in the stage. Pede para o pessoal entrar. Pediu para o pessoal entrar. Estão entrando ainda tem muita gente do lado de fora. Você mesmo pode anunciar. Ok, irmãos? Os irmãos de fora podem entrar. Ficam à vontade. Amém? Yes. Afternoon, Yes, evening. yes. Good afternoon. Yeah, it's on. Boa tarde. Boa tarde. Now, for Yeah. now, boa tarde. Okay, good afternoon, everybody. Boa tarde. Boa tarde a todos. Could you take your seats in the back there, please? Vocês Thank you. podem se assentar. So I don't want to waste the foundation that Pastor Roy has laid this Então, afternoon. então não quero desperdiçar o fundamento, a fundação que o apóstolo Roy colocou nessa tarde. So I really just want to get serious about the Word of God Então eu só quero ficar mais sério, falar mais sério a respeito da palavra de Deus and just get into the Word concerning covenant in the season. e entrar na palavra a respeito desta estação. So Pastor Roberto spoke about David. Então o pastor Roberto falou a respeito de Davi. One of the things I like about David Uma das coisas que eu gosto a respeito de Davi are the 5 smooth stones that he picked up. foram as 5 pedras forjadas que ele pegou. And Pastor Roy also mentioned how the roughness is cut away. E o pastor Roy falou como que The roughness, I might be the quoting tough. you incorrectly, but the edges are smoothed out. Como que as extremidades dessa pedra foram trabalhadas pela água, dessas 5 pedras.
David didn't pick up jagged stones. O Davi não pegou pedras normais, quadradas He assim. picked up 5 smooth stones. Ele pegou 5 pedras trabalhadas pela água. The stones were not created smooth. As pedras não foram criadas redondinhas, trabalhadas. They became smooth Elas se tornaram redondinhas by tumbling down the mountain. por rolar da montanha, In the river that flows, no rio que flui, knocking other stones along the way, esbarrando em outras pedras pelo having caminho. its edges knocked off, E as suas extremidades foram batidas, so that the stone could be prepared para que a pedra fosse preparada for the day when David would pick the stones up. para o dia quando Davi foi pegar a pedra. I don't think the stones knew that day was coming. Eu não acho que as pedras sabiam que aquele dia estava chegando, But they had to allow themselves to go through the process mas elas tinham que se permitir ir pelo processo, so that they could be ready para que elas pudessem estar prontas to be used to slay Goliath. para ser usadas para matar Golias. We are those stones. In a manner, we are those stones. De uma certa maneira, nós somos essas pedras. And we have to allow ourselves E nós temos que nos permitir to be made smooth para nos fazer trabalhada by the flow of the spirit of the word, pelo Espírito da Palavra, so that we could be used of God para que nós possamos ser usados to topple the giants in the earth para matar, acertar os gigantes na terra and bring dominion to the nation of God. e trazer domínio à nação de Deus. David didn't get to slay off the head of Goliath Davi não teve que cortar a cabeça de Golias without first putting the stone in the sling. sem primeiro colocar a pedrinha no alforje. David himself had to be prepared. Davi, ele próprio, teve que estar preparado, se preparar. And David's preparation E a preparação de Davi was by looking after the sheep of his father. foi cuidar das ovelhas do pai dele. So in a manner, we are like David. Então, de uma maneira, nós somos como Davi. And we are coming to this river, E nós estamos chegando a esse rio, by this brook, pelo esse corrente de água, to pick up stones para pegar pedras, so that the giant in this region may be slain. para que o gigante desta região possa ser morto. Sorry, I might get the analogy wrong. I might have the analogy wrong, but Talvez eu I really just want to get into the whole aspect of covenant. Então eu quero ir ao aspecto do que é o aspecto completo do que é aliança, pacto, Particularly around Ruth and Naomi. particularmente entre Ruth e Noemi, Because once the transfer of the mantle was lost in the Old Testament, Então, uma vez que esse manto foi perdido no Velho Testamento, and before it gets picked up in Samuel, antes dele ser restaurado em Samuel, so between Judges and Samuel there's a book called Ruth. então entre o livro de Juízes e Samuel tem um livro chamado Ruth. And Ruth is also an example of the father-son wineskin. E Ruth também é um exemplo do odre de pais e filhos. I don't really want to tackle Elijah and Elisha at the moment. Eu não vou falar realmente a respeito de Eliseu e Elias hoje. It's a very extensive subject. É um assunto muito longo. I feel I can do justice with Ruth. Eu Now. quero falar sobre Ruth. So where do I start? Let's open our Bibles to Vamos abrir nossas Bíblias the book of Ruth. no livro de Ruth. So Ruth chapter 1. Então, Ruth, capítulo 1. But just before I continue, the words I speak are the words of my father. Mas antes de terminar, de concluir aqui, eu vou falar outras palavras do meu pai. So I'm not going to say, I quote.
The words I speak are the words of my Father. Então eu não vou dizer, entre aspas, né? A palavra que eu digo são as palavras do meu Pai. This doctrine is not my own. Essa doutrina não é minha própria. So Ruth chapter 1 verse 16. Então, Ruth capítulo 1, verso Here we find 16. Here we find Ruth is in the country of Moab, Então, nós encontramos Ruth no país de Moabe. and she's under a curse. E ela está debaixo de maldição. And she needs to break this curse. E ela precisa quebrar essa maldição. We don't find Ruth fasting and praying. Nós não encontramos Ruth jejuando e orando. We don't find Ruth running to the nearest pastor. Nós não encontramos Ruth correndo para a pastagem mais perto. We do not find Ruth prostrating herself Nós não encontramos Ruth se prostrando for hours and hours por horas e horas in the presence of the Lord. na presença do Senhor. As good as this might be, Por mais bom que isso pareça, it may not always be successful. isso nem sempre pode ser bem-sucedido. And so Ruth Então Ruth enters into a covenant with Naomi. entrou numa aliança, num pacto com Noemi. Now this covenant is not a casual relationship. Então, isso aí agora não é um relacionamento casual. Covenant means marriage. Aliança significa casamento. One of the fundamentals of marriage, Um dos fundamentos do casamento, and I'm speaking in a very old-fashioned sense, e eu estou falando de um modo muito antigo, a moda antiga, because I'm an old-fashioned kind of guy. porque eu sou um tipo de cara antigo, a moda antiga. The wife takes on the name of the husband. A mulher pega o nome do marido. I know today some women keep their own surnames. Eu sei que hoje algumas mulheres mantêm os seus próprios nomes And quando se casam. some have double-barrel surnames. E algumas permanecem, elas colocam o nome dela, mantêm o nome dela e colocam o nome do marido. But you have to understand that we are also in covenant with Christ. Mas vocês também têm que entender que nós temos uma aliança, estamos numa aliança com Cristo. Our name is not our own. O nosso nome não é nosso próprio. His name is found in us. O nome dele é encontrado em nós. And we are Christ's. E nós somos Cristos. So we've taken on his name. Então nós pegamos o nome dele. So Ruth enters into a covenant with Naomi. Então a Ruth entra numa aliança com Noemi. And I just want you to look at these lines here. But Ruth said, E eu quero que vocês olhem para essas linhas aqui. E Ruth disse, a Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais me acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. so one of the things Apostle Segi is always saying Então, uma das coisas que o apóstolo Segue sempre diz is that covenantal relationship, é que um relacionamento em aliança, in covenantal relationship there's pursuit. ela tem que ser buscada, perseguida By the one who initiates the covenant. por aquele que está iniciando a aliança. Now you'll understand it this way from John 3 verse 16. Então você vê isso quando você lê João 3,16. For God so loved the world Pois Deus tanto amou o mundo that he gave his only begotten son, que ele deu o Filho único nascido dele, that whosoever believes in him para que qualquer um que acredite nele will not perish não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. These words express the covenant that God makes with us. Essas palavras expressam a aliança que Deus faz conosco. He's the initiator of the covenant. Ele é o iniciador da aliança. Therefore, he pursues us by his love. Por isso que ele nos busca, nos persegue pelo amor dele. You'll understand it by his love is relentless. Você pode ver que o amor dele é implacável. That means he does not stop pursuing us. Isso quer dizer que ele não para de buscar a gente. So then you understand the whole aspect of that the one who initiates the covenant Então vocês vão entender que aquele que inicia a aliança is the one that is pursuing. é aquele que está buscando. And in every local house,
E mesmo aqui na casa local, the sons have to run after the father, os filhos têm que correr atrás do pai, not the father after the sons. não o pai atrás dos filhos. I have been witness of this week. Eu tenho sido testemunho essa semana. I have seen how the disciplined Eu tenho- sons of Apostle Roy Eu tenho visto como os filhos disciplinados do apóstolo Roy know what they need to do. sabem o que eles devem fazer. I witnessed a conversation earlier Eu testemunhei uma conversa mais cedo, where one of his sons was asked a question, com muitos filhos fazendo perguntas. and he didn't hesitate to answer. Então ele nem teve que pegar a resposta. And by his response, E pela resposta dele, I knew that is what his father would say. eu sabia que era o que o pai dele diria. But the person having this conversation with him Mas a pessoa tendo a conversa com ele, que eu testemunhei, insisted that he go and ask his father. insistia para que ele fosse falar com o pai. And so with respect, Então, com respeito, Apostle Roy's son asks Apostle Roy the question. então, Asks him the question. o apóstolo Roy faz as perguntas para ele. And Apostle Roy's response E a resposta do apóstolo Roy is word for word the way his son had already responded. It's exactly the same. é exatamente a mesma resposta que o pai dele, o Dr. Govender, daria para qualquer um que fizesse a pergunta para ele. And so the person who asked the question Então, a pessoa que estava fazendo a pergunta was now satisfied. estava satisfeito com a resposta do Roy, no caso. So this is what we talk about Então, foi isso que a gente falou a respeito. when we say things like the sons are sent ones Quando a gente diz coisas como os filhos são enviados, by their father who is a sent one. porque pelo pai, que também é um enviado. There's an understanding the son has. Esse entendimento que um filho tem, There's an understanding the father has esse é um entendimento que o pai tem, that the son would imitate him, que o filho vai imitar ele, not just in action, não somente em ação, but also in word. mas também em palavras. Amen. Amém? Because it's important that we are able to articulate Porque é muito importante que a gente seja capaz de articular that which we do, aquilo que a gente faz, which we also hear and see what our father says and does. do que a gente ouve e vê o pai fazendo. And so Naomi says, Então Naomi diz: entreat me not to leave you não me insistas para que eu deixe você, or turn back away ou me vire minhas costas e vá embora, from following after you. de não seguir, de deixar de seguir você. The son must make this decision O filho deve fazer esta decisão to follow the father, de seguir o pai. because that's the terms of the contract. Esse é o termo. Terms of the contract. Esse é um termo do contrato. This is what covenant is about. Isso é o que isso que é a aliança. Covenant starts where you make the decision A aliança começa quando você toma uma decisão to pursue. de seguir. And sons need to pursue their fathers. E os filhos têm que seguir o pai. The second aspect of the covenant E o segundo aspecto da aliança is expressed when Ruth says, é expressar o que a Ruth disse: wherever you lodge, aonde você estiver, I will lodge. eu ficarei. That means that this is an abiding relationship. Isso significa que isso é um relacionamento de morar junto, de estar junto. So first there's the pursuing, Então, primeiro você tem a busca, and second there is the abiding. e segundo você tem a convivência, o conviver junto. See, it's a dwelling relationship. Você vê que é um relacionamento de habitar The junto. word of God says, behold how good and how pleasant it is A palavra de Deus diz: contemple quão bom e quão suave é, for fathers and sons para que filhos e pais to dwell together habitar junto, in unity. em unidade. So, in a way, Então, de um certo modo, sons marry their fathers. os filhos se casam com seus pais.
if you know what marriage is, Se você souber o que casamento é, in the sense of an unbreakable covenant, no sentido de um relacionamento inquebrável, then you'll understand how sons relate to their fathers, então vocês vão entender como filhos se relacionam com pais and how fathers relate to their sons. e como filhos se relacionam com os seus, como pais se relacionam com seus filhos. There's no divorce. Não há divórcio. There's no leaving. No leaving. Não há aquele abandono, não há abandono. I think when we talk about marriage in the house of God nowadays, Eu acho que quando hoje em dia a gente fala a respeito de relacionamento, we de have, aliança, we have the understanding nós temos o entendimento that when things get rough que quando as coisas ficam difíceis and we don't like how it's going, e a gente não sabe como está indo, that we can pack up and leave. nós temos que fazer a mala, nós às vezes fazemos a mala e ir embora. That is not the understanding God wants us to have. Esse não é o entendimento que Deus quer que nós tenhamos. Not for our own marriages, Não para nossos casamentos and very importantly, e, muito importantemente, not for the marriage between fathers and não sons. ao casamento, à ordem de pais e filhos. Isso não deve acontecer nem no casamento e nem no relacionamento pais e filhos. Another very important thing that Ruth says Outra coisa muito importante que a Ruth diz is that your people é que o seu povo will be my people. será o meu povo. So that means this covenant contract, E isso significa um contrato de aliança. there is ownership of people. Há uma possessão de pessoa. There is an ownership of a tribe. Há uma possessão de uma tribo. And there are different kinds of tribes. E nós temos tribos I don't diferentes. want to get into that. Pastor Roy had covered that already. I don't know if Pastor Pastor Roy covered it. He did. Eu não sei se o apóstolo Roy já falou a respeito disso. So we need to understand the relationship between fathers and sons Então nós temos que entender a respeito do relacionamento entre pais e filhos, is one of marriage. que é um casamento, It's an abiding relationship. é um relacionamento que você mora junto, It's a dwelling relationship. é um relacionamento que você mora junto, It's a pursuing relationship. é um relacionamento de busca. And Ruth goes on to say, E Ruth, ela continua dizendo, and your God e o seu Deus will be my God. será meu Deus. Now let me tell you, we can be sitting in the house of God, E eu deixo-me dizer, nós podemos estar sentados na casa de Deus but we have a different understanding of who God is. e ter ainda um diferente entendimento de quem Deus é. Because some of us are here for ourselves. Porque alguns de nós estamos aqui por nós mesmos. We are here for our own pain. Nós estamos aqui pela nossa própria dor. We are here for our desire for what God has for us personally. Nós estamos aqui pelo desejo que Deus tem que eu tenho do desejo pessoal, que Deus realize. We're here for blessings. Nós estamos aqui por bênçãos. We're here for gifts. Nós estamos aqui por dons. We're here for outpourings. Nós estamos aqui por Outpourings. por derramar, pelo derramar. But there's a level beyond that, Mas há um nível além disso, where we move beyond self. onde nós nos movemos muito além do ego, do nosso eu. We even move beyond the local house. Nós movemos da casa local, Because the local house can also be a bless me club. porque a casa local pode ser um clube de bênçãos. And we come to a place of covenant, Mas quando a gente chega a um lugar de aliança, not with my purpose, não com o meu propósito, not with my destiny, não com o meu destino, not with my ministry, não como o meu ministério, but for His purpose. mas pelo propósito dele, His destiny for us. o destino dele para nós. Amen. Amém? Amen. Amém. Okay, so another thing Ruth says Ok, outra coisa que a Ruth diz, is where you die, que é onde você morrer, I will die. eu morrerei. Now this means Agora, isso that significa it's a lifelong relationship. que é um relacionamento que dura durante toda a vida. So I'm just saying this in a different way now. Então agora eu vou dizer de uma forma diferente agora. Because earlier I said marriage it's for keeps. Porque antes eu disse que o casamento, For keeps. It's for o casamento é para sempre.
Tá? This is the only part in the Bible Essa é a única parte na Bíblia that my wife does not like. que a minha mulher não gosta. Because our vows state Porque o nosso juramento, ele diz that she's only my wife que ela é somente minha esposa until either of us die. até que um de nós morramos. And I remember in the first year that we were married, E eu me lembro do primeiro ano, quando a gente era casado, que she used to foi cry. casado, She used to cry and Ela- ask me to promise que ela costumava chorar e me fazia prometer that I will love her forever. que eu a amaria para sempre. Yeah, para sempre. Forever. Para sempre. And being the naughty guy that I am, E naughty guy, nojento, naughty, funny, e sendo um cara engraçado como eu sou, I would tell her it's not biblical. It's not biblical. It's not. in the eu Bible. diria para ela que não é bíblico. I can only love her and be married to her Eu só poderia casar e amá-la e ser casado com ela until I die. até que ele morresse until she dies. ou até que ela morresse. And she didn't like the letter. E ela não gostou da carta. So this relationship between fathers and sons Então esse relacionamento entre pais e filhos is until death do us part. é até a morte. Que So foi it's a ensinado. lifelong relationship. É um relacionamento que dura para a vida toda. So I'm going to be there with you. Então eu vou ler ali com vocês. I'm going to follow you. Eu vou seguir você. I'm going to run after you. Eu vou correr atrás de você. I'm going to abide and stay with you. Eu vou morar e permanecer com você. This is what a son says to his father. Isso que um filho diz para o seu pai. Now there are a lot of people Agora tem um monte de gente who desire this relationship, que deseja esse relacionamento. and they come into the local house E eles chegam para a casa local. or even into the temple, Ou mesmo ao templo. and they live as though this covenant exists, Eles vivem como se esse relacionamento existisse. but there is a desire Mas o desejo deles that the covenant is clearly articulated, é que clearly spoken. Yes. o desejo deles é que o relacionamento seja articulado, seja mais conversa. Because we initiate the covenant with our father. Porque nós iniciamos uma aliança com nosso pai. The father doesn't initiate the covenant with us. O pai não inicia uma aliança conosco. É o contrário. There's personal responsibility for us to do this. Há uma responsabilidade pessoal para que nós façamos isso. And we must also hold ourselves accountable E também nós temos que nos manter responsáveis to our father. pelo nosso pai. He does not need to come to us Ele não precisa vir a nós and pursue us e buscar a gente for the covenant to be held para que a aliança seja mantida in marriage. em casamento. We must do the pursuing. Nós que temos de fazer a busca, ir atrás. I live very far away from my father. Eu moro muito longe do meu pai. And because of my work, E por causa do meu trabalho, I travel a lot. eu viajo muito. And I think I can use the same excuse like everybody else. Eu acho que eu posso falar qualquer desculpa, como todo mundo usa. Always under pressure, Eu estou sempre sob pressão, always stressed out, eu sempre estou estressado, and always too tired on the eu weekend. estou sempre muito cansado. My father does not pursue me O meu pai, ele não vai atrás de mim to insist that I come see him. para insistir que eu devo vê-lo. But it is my responsibility Mas essa é a minha responsabilidade to make sure de ter a certeza that I visit him regularly. de que eu o visite regularmente. Because grace is not only transmitted Porque a graça não é somente transmitida through the message através da mensagem that we listen to on a recording. do que nós ouvimos numa gravação. We need to get to a place where we understand that grace, Nós temos que chegar a um lugar na qual a gente entenda que a graça, for grace to be transmitted, para que a graça seja transmitida, the teaching doesn't have to be taught. o ensinamento não deve ser ensinado. All I need is to obey his instruction. Tudo que eu preciso é obedecer a instrução dele. Now I know for some of us that might be very difficult. Very difficult. Eu sei que alguns de nós somos pessoas muito difíceis. Because we want to hear teaching.
porque a gente quer ouvir o ensinamento. And there's nothing wrong with that. E não há nada errado com isso. But we mustn't put pressure on the Father. Mas a gente tem que colocar pressão no Pai. We must give the Father his rest. Nós temos que colocar o Pai em descanso também. It's an abiding relationship. É um relacionamento de habitar junto. We are dwelling together. Nós estamos habitando junto. So the Bible tells us a few verses later, Então a Bíblia diz em alguns versos mais depois she dwelt with her mother-in-law. que ela habitou, que ela morou com a And sua sogra. They dwelt in covenant. E elas moraram e ficaram em aliança. So then from this covenant then there are instructions. Então a partir dessa aliança houve instrução. And particularly with Ruth and Naomi, E particularmente com Ruth e Noemi, there came a time where the mother said to her, chegou um tempo que a mãe dela, mother said to her, que a mãe dela a enviou. I want to bless you. Eu quero abençoar você. I want to show you favor. Eu quero te mostrar favor. I want to look after you for your security. Eu quero cuidar de você pela sua segurança. So therefore now I'm going to speak some instructions into your life. Então, agora eu vou falar alguma instrução para a vida de vocês. Sometimes this can be a very difficult part of the relationship. Às vezes isso pode ser uma parte muito difícil do relacionamento. Because the Father does not look at our skill, gifts or talents. Porque o Pai não olha para nossos talentos ou habilidades. He looks at the ability of our Father in us. Ele olha pela habilidade dele de ser Pai em nós. And we have to trust him E a gente tem que confiar nele, that he sees in us que ele vê em nós. sometimes things we don't see in Às ourselves. vezes coisas que nós não vemos em nós mesmos. Amen. Amém? Because he loves us. Porque ele nos ama. And his purpose is not just for us. E o propósito deles não é só por nós. His purpose is for the body. O propósito dele é para o corpo. So we must avail ourselves Então nós temos que nos disponibilizar to be used by our spiritual Father para sermos usados pelo nosso Pai espiritual, under his instruction, debaixo da instrução dele, so that we can fulfill para que nós possamos cumprir the mandate that God has for the body, o mandato que Deus tem para o corpo, that the body becomes one. para que o corpo se torne um. Amen. Amém? So the purposes of the instruction Então o propósito da instrução in the father-son wineskin, or é no father-son odre de relationship, pais e filhos, no relacionamento de odre de pais e filhos. it's for our blessing. É para a nossa bênção. Everyone wants to be blessed, Todos querem ser abençoados. but nobody wants to do what needs to be done to get blessed. Mas ninguém quer fazer o que tem que ser feito para chegar a esse ponto. The raising of the hands might be equal to the evening sacrifice, O levantar das mãos deve ser igual ao sacrifício da tarde. but blessings are not going to fall from the sky. Mas as bênçãos não vão cair do céu. We have to know how to follow instruction. Nós temos que saber como seguir a instrução. And so E então, Naomi gives Ruth 5 instructions. Naomi dá a Ruth 5 instruções. She says, wash yourself, Ela disse: se lave, anoint yourself, se unja, dress yourself, se vista go yourself, e vá. and prostrate yourself. E se prostre. Now these are the exact words of my father. Então, essas são as exatas palavras do meu pai. I can't represent him exactly, Eu não poderia representá-lo tão exatamente. but I can represent him nonetheless. Mas eu Nonetheless, I can represent him accurately. mas eu posso representá-lo corretamente, precisamente. Okay, and so Ruth initiates the covenant. Então Ruth inicia a aliança, She dwells in this covenant. ela habita nessa She aliança, keeps the covenant. ela mantém a aliança. And the end result of that covenant, the end result of the covenant, end result, E em resultado dessa aliança is that her destiny is identified. é que o destino dela é identificado. Now you remember earlier I spoke about Agora vocês lembram que mais cedo o que eu falei a respeito? how tribulation can identify your destiny, Como a tribulação pode identificar o seu destino, but fathers can do it so much easier. mas os pais podem fazer isso tão mais facilmente. You know, a father does not have to be a prophet to see. Então, nosso pai não precisa ser um profeta para ver.
Because God shows him nonetheless. Porque Deus mostra para ele acima de tudo. Amen. Amém? So what Naomi does is Naomi points to Boaz. Então o que Naomi faz Naomi aponta para Boaz. Now you remember, if I could just backtrack a bit, Então vamos voltar um pouquinho, vocês se lembram? Ruth had been married to Naomi's son. A Ruth foi casada com o filho de Noemi. Orpah was also married to Naomi's son. A Opra também foi casada com outro filho de Noemi. And they had left an accurate location. E elas deixaram um lugar de precisão And correto. They had come to a location E elas chegaram a um lugar of a fatherless people. de um povo sem pai. And their husbands died. E os maridos dela morreram, das duas. You remember we spoke about Você se lembra que eu falei a that respeito? if this wineskin is not restored, Que se esse odre não for restaurado, God will send a curse. Deus vai mandar uma maldição. The sting of death is a curse. Isso vai tornar uma maldição. We don't have to die. Nós não temos que morrer. Really, we don't have to die. Realmente, a gente não tem que morrer. And so what happens is Oprah goes back to her people, Então o que acontece é que a Opra, ela volta para o seu povo, but Ruth remains. mas Ruth permanece. And so Ruth enters into this covenant, Então a Ruth entra nessa aliança and Naomi becomes the representative father e Naomi se torna a representação do pai in this relationship, neste relacionamento. and Ruth being the son in this relationship. E a Ruth sendo o filho nesse relacionamento. So she trains her for her destiny. Então ela a treina para o seu destino, para alcançar o destino dela, Through 5 simple instructions. com 5 simples instruções. Now we might have many words for you today, Agora nós podemos ter muitas palavras para vocês hoje. but if you meet our Father, Mas se você encontrar o seu pai, He's a man of many words according to the word of the Lord. ele é um homem de muitas palavras, segundo a palavra do Senhor. He doesn't mince his words. Ele não perde a palavra dele. Neither does he waste his words. E nem ele desperdiça a palavra dele. His instructions are short As instruções dele são curtas and simple. e simples. A lot of times you won't even know he's instructing E you. muitas vezes você nem vai perceber que ele está te instruindo. So sons have to be very wide awake. Então, os filhos têm que estar muito atentos. And sometimes he might send a son to instruct you. E às vezes vai ser o filho te instruindo. Like I said earlier, I'm under instruction. Como eu disse mais cedo, eu estou sob instrução. Because to come to Brazil, Porque para vir para o Brasil, probably about 3-4 months ago, provavelmente 3 ou 4 meses atrás, I got a call from my father. eu tive uma ligação do meu pai. And all he said was, E tudo que ele disse foi: Dwayne, I want you to go to Brazil. Duane, eu quero que você vá para o Brasil. You'll speak to Pastor Roy. Você vai falar com o pastor Roy. And that was the conversation. E essa foi a conversa. I am here in Brazil. Então eu estou aqui no Brasil. Amen. Amém? Amen. See, you have the benefit of the grace that we carry Então vocês têm o benefício da graça que nós carregamos. because we know how to be married to our Father. Porque a gente sabe como é ser casado com o nosso pai. The rest of my instructions for my stay in Brazil O resto das minhas instruções pela minha estada no Brasil did not come from my father, não veio do meu pai. although they did come from him, Embora veio dele a instrução, but I didn't hear it from him myself. mas eu não ouvi dele, eu mesma não ouvi as instruções dele que eu faria aqui no Brasil, na minha estadia my aqui. instruction comes through Pastor Roy. A minha Apostle instrução Roy. veio através do apóstolo Roy. When he speaks to me, Quando ele fala comigo, he speaks to me as my spiritual father speaks. ele fala comigo como meu pai espiritual And so, falaria. and so I obey him Então eu obedeço a ele, without question. sem questionamento. Although last night I disobeyed him. Sorry? Last night I disobeyed him. Última noite eu desobedeci ele. I was very tired. Eu estava muito cansado. I was forced to eat. Eu fui forçada a comer. And so I was like a little child Então eu fui como uma criança pequenininha, sitting at the table sentado na mesa, with the chicken in front of me. como com um frango na minha frente, assim. Because I said, Pastor Roy, I want to go and sleep. Porque I want to sleep. porque eu disse apóstolo Roy, eu quero dormir. And he says, no, come, let's eat. E ele diz, não, vamos comer.
Now understand, this is not the normal time to eat for me. Então, entendam que esse não é o normal para mim, o que eu costumo. This is around 12 o'clock at night. Isso é tipo meia-noite, And the em ponto na noite. The restaurant is closed in anyway. E os restaurantes estão fechados de qualquer forma. But you see, when you walk in covenant with your Father, Mas você vê quando você entra em aliança com seu pai, you walk in dominion. você anda em domínio. They refuse to open the restaurant. Eles se recusam a abrir o restaurante. Now, back in South Africa, Agora, de volta na África do if you Sul, don't get what you want, se você não consegue o que você realmente quer, you punch it out. você soca. More Dá often than not. socos. More often than not. Mais frequentemente do que não. And I saw how Pastor Roy spoke, E eu vi como o apóstolo Roy falou. and the restaurant was open. E o restaurante se abriu. He was like the Moses who opens restaurants that are shut. Ele é tipo Moisés que abre o restaurante. I'm just giving you an example of how you can move in dominion. Eu só estou dando um exemplo para vocês de como vocês podem se mover, fluir em domínio. You see, a lot of times we want to practice the powers we have Então, muitas das vezes nós queremos testar, praticar o poder que nós temos for frivolous things. por coisas, tipo, supérfluas. Sometimes we should be like Pastor Roy. Às vezes nós devemos ser igual ao apóstolo Roy. Lift the staff Levantar a coisa dele and the restaurant opens. e levantar o cajado e o restaurante abre. O bastão, Amen. né? Amen. Amém? Okay, I'm just talking to you about instruction, right? Então eu estou debaixo de instruções. And so Ruth gets sent to her destiny. Então a Ruth foi enviada para o seu destino. And her destiny is found on the threshing floor. E o destino dela é achado no lugar de malhar trigo, Naomi sends Ruth to the threshing floor. na eira. Então a Ruth envia, Noemi envia Ruth para a eira. And on the threshing floor, she's ultimately positioned E for her na destiny. eira ela é posicionada para o seu destino. Amen. Amém? There's a threshing floor for all of us. Há uma eira para todos nós aqui, There's para a- cada um de nós. There's a threshing floor for fathers, Há uma eira para os pais and they get sent to those threshing floors by God. e eles são enviados para essas eiras pelo Pai, pelo And there- Deus and Pai. there are threshing floors for sons. E o lugar de malhar trigo dos pais são os filhos. And they also get sent to the threshing floor by God. E eles também, os filhos também são enviados à eira por Deus. But the instruction comes through the father. Mas a instrução de Deus vem através do Pai. Now, had Ruth not stayed with Naomi, Então, a Ruth não permaneceu com Noemi, she would have remained without a husband. ela agora permaneceria com seu marido. You must remember there was a famine in the land. Mas vocês têm que se lembrar que havia uma fome na terra. So she would have probably died from hunger. Would have died from hunger. Então ela teria morrido de fome. But she covenants with Naomi. Mas ela se aliançou com Noemi. And you'll see in a second through her covenant, E você vê que depois, através desse relacionamento, the curse of certain death is broken. a maldição da morte por fome é quebrada. And more particularly, E mais particularmente, the curse of loneliness. a is broken. maldição da solidão é quebrada. There are many men of God who are lonely. Há muitos homens de Deus que são solitários. They have thousands of people in their church, Há milhares de pessoas na igreja dele, but they are lonely. mas eles são solitários. And they come to the end of their life E eles chegam ao final de suas vidas and they have not produced any sons. e eles não produziam nenhum filho. And they go to the grave very E- heartbroken. E eles vão para o túmulo muito de coração partido. I have a personal witness to this. Eu tenho eu sou uma testemunha pessoal disso. There are people in my family Há pessoas na minha família who do not like my spiritual father, que não gostam do meu pai espiritual, but they are also in the ministry. mas eles também são um ministro. Because they despise him, Mas porque eles desprezaram ele, they despise me. eles me desprezaram. I do not return the despise. I do not return the despise. Eu não retornei o desprezo, Because I am well loved by my father. porque eu sou bem amado pelo meu pai.
My father's love is enough for me. O amor do meu pai é suficiente. I do not need a worldly kind of love. Eu não preciso de um tipo de amor mundano. As a matter of fact, E- I have to walk around with an intravenous injection of his love. An injection of his love. Eu tinha que andar por aí com uma injeção do amor dele. Because I've become addicted to it. Porque eu me tornei viciado a isso. I can be alone but not lonely. Eu posso estar só, mas não sozinho, solitário. Because through his words I find life. Porque através das palavras dele eu encontro vida. Amen. Amém. Now you might think I'm talking about God. Agora, vocês podem achar que eu estou falando a respeito de Deus. And in a sense you are correct. E de certa forma vocês estão corretos. But I want you to understand I'm talking about my spiritual. Mas eu quero que vocês entendam que eu estou falando a respeito do meu pai espiritual. There's a kind of love in covenant Há um tipo de amor de aliança that the world will not understand between two men. que o mundo não vai entender entre dois homens. No, not the Brazilian men kind of love. Não o Brasil, o tipo de amor que os homens Right, brasileiros têm. I saw that kind of love. Eu vi esse tipo de amor. I'm not disrespecting you. Eu não estou desrespeitando vocês. I have not seen love anywhere in the world like I saw in Brazil. Eu não vi esse amor em nenhum outro lugar no mundo como eu vi no Brasil. That's one thing I must commend you on. Commend you. Compliment. É uma coisa que eu posso elogiar vocês. You are a nation of people who know how to love. Vocês são uma nação que sabem como amar. You're very passionate. Vocês são muito apaixonados. Even in your singing, very passionate. Mesmo nos cantar de vocês são muito apaixonados. I'm impressed by your singing. E eu estou impressionado pelo modo com que vocês cantam. But the next time I come back, Mas a próxima vez, quando eu voltar, if I'm ever invited, se eu não for convidado, I want to be impressed by the words you speak. mas eu quero ser impressionado pelas palavras que vocês falam. By the words that come out of your mouth. Pelas palavras que saem da boca de vocês. By the words I will hear you speak to your father. Pelas palavras que você vai falar do seu pai. Where you will say to him, Quando você vai ser enviado para ele. you are bone of my bone. You are bone of my bone. Você é osso do meu osso. And flesh of my E flesh. carne da minha carne. Now we only understand that kind of covenant Então você só entende esse tipo de aliança between a husband and wife. entre uma mulher e um homem, uma esposa e um esposo. But we need to understand that covenant Mas nós temos que entender essa aliança between fathers and sons. entre filhos e pais. And if you recall earlier I said E se você veio mais cedo, eu disse that sons are both male and female. que filhos são tanto macho e fêmea, tá? Filho. I almost said something, Eu quase disse algo. but I just remembered this might be watched in South Africa. Okay, let's not go there. So she was delivered from famine to abundance. Então ela foi liberta da And fome she e para a abundância. She moved from not owning anything Ela se moveu para não possuindo nada, não tendo nada, to a position of ownership. a uma posição de ter tudo, de ter algo, de possessão. She moved to a place of increase. Ela se moveu de um lugar de decréscimo, de decrescência. Because she went from one heifer to 6 heifers. E ela Heifer, animal, what? Heifer is a cattle. Yes. ela se moveu por um lugar onde tem a prosperidade, gados. Okay, so just to bring it home, she moved from owning one car to owning 6 cars. Ela se moveu Okay, para just- ter just so that you um understand. animalzinho, um carneiro para muitos carneiros. And eventually, she even owned the entire field. E de certa forma ela chegou a possuir o campo todo, And I remember a ser dona do campo todo. her husband was dead. Você se lembra que o marido dela estava morto? So she was a widow Então ela era uma viúva with no prospect of having a husband. Então, sem a perspectiva, sem visão de ter But um because of marido, the simple instruction mas por causa de instruções simples that was given by her father Naomi, que foi dado pelo pai dela, a Naomi,
And through her obedience to that instruction, E através da obediência à instrução dela, she moved from being a widow to a wife. ela se moveu de ser uma viúva para ser uma esposa. Amen. Amém? Amen. Amém. Okay, so what brought her to this place of dominion? Então, o que nos traz a esse lugar? O que nos trouxe a esse lugar de domínio? What brought Pastor Roy to the place where he was able to open a restaurant that was long closed? Então, o que levou o Roy a vir a esse lugar de domínio? Que quando ele abriu um restaurante, ele foi capaz de abrir um restaurante que estava fechado. Don't take that example lightly. Eu não tenho, tipo, You see, this is what covenant does. isso, vocês veem que isso que é o que a aliança faz. It affects your life in so many areas Isso afeta a sua vida em tantas áreas. that even that which you wish for, E que mesmo aquilo que você deseja, and I'm not talking about wishful thinking, e eu não estou falando de pensamento positivo, de desejar, that which you desire earnestly aquilo que você deseja de verdade, manifests. que se manifesta. Now, when we speak of manifestation, Então, quando a gente fala da manifestação, you have to understand we are not talking about gifts. vocês têm que entender que eu não estou falando a respeito de dons. There is a manifestation that we desire, A manifestação que nós desejamos but it's the manifestation of sons. é a manifestação dos filhos. Gifts will not bring us to the place of dominion. Os dons não vão nos levar a um lugar de domínio, Yes, they are needed, mas ainda assim eles são, nós precisamos deles. and they can help us along the way. São necessários e nos ajudam pelo caminho. There's a certain outcome that they can produce, Há uma certa vitória, uma certa objetivo que ele produz, but they will not produce the ultimate outcome, mas os dons ele não vai produzir a vitória final, which is dominion. que é o domínio. This only comes through covenant. Isso só vem através da aliança. We must be a people who show Nós temos que ser um povo que demonstramos how the curse is broken. como a maldição é quebrada. We must be able to lead others into the kingdom. Nós temos que ser capazes de introduzir. We must be able to lead others into the kingdom of God. Nós temos que ser capazes de liderar outros, de trazer os outros para o reino de Deus. Not just by the words we speak, Não somente pelas palavras que nós falamos, but by the very lives that we live in victory and dominion. mas pela vida que a gente leva em vitória e em domínio. Here's a woman whose name is Ruth, Aqui é uma mulher que o nome é Ruth, and she shows us how to break the curse. e ela nos demonstrou para a gente como quebrar a maldição. She doesn't pray all night. Ela não orou a noite inteira. I have a grace. I have to say, I have a Grace Connection meeting once a month. I have to say. A meeting for pastors, Eu tenho que dizer que uma reunião de pastores and there are pastors that come, e os apóstolos vieram. and sometimes they will respond that they will be at the meeting. Às vezes eles vão reagir que eles têm que comparecer ao encontro. And then they don't turn up for the meeting. They don't come to the meeting. E eles podem dizer que eles vão ir para o encontro, mas eles no final acabam não vindo para o encontro. And when I phone them and ask them, when I phone and ask, Então quando eu vou e pergunto, I prepared food for you, eu preparei comida para vocês and you did not come. e vocês não vieram? And their response is, E a resposta deles é: I was too tired. eu estava muito cansado. I had all night prayer. Eu tive uma noite inteira de oração. And that day when they did not come, E aquele dia que eles não vieram, God did something, Deus fez algo and they missed it. e eles perderam isso. He visited us and they missed it. Jesus visitou a gente e eles perderam. There are visitations from the Lord that we cannot duplicate. Essa visitação do Senhor nós não podemos duplicar, repetir. He moves by His sovereign will. Deus se move pela vontade soberana dele. So it's incumbent on all of us Então, cabe a todos nós to make sure de ter certeza that whenever the Father calls a meeting, que toda vez que o Pai chama para um encontro, we are at those meetings. nós estejamos nesses encontros. Amen. Amém? Amen. So, an example of this, Então, um exemplo disso,
one of Pastor Roy's sons live very far from him. Um dos filhos do apóstolo Roy vive muito longe dele. Brian. Basil. Basil. Sorry, when you stand up here, you tend to forget names. Desculpa, quando você fica de pé aqui, você tende a esquecer nomes. There's an anointing to remember the word, but to forget the names of. Há uma unção de você se lembrar da palavra, mas você se esquece dos I'm nomes. just messing with you. So, Basil lives about 120 kilometers from Pastor Roy. Então, o Basil vive a 120 quilômetros longe do Roy. But when Pastor Roy asks him a question, Mas quando o Roy faz uma pergunta para ele, which might not necessarily be come and see me, que pode não ser necessariamente uma ordem para ele vir até o Roy. a son knows the heart of the father, Um filho conhece o coração do pai, so he does not need to be asked então ele não precisa ser pedido a ele to come and see me. para ver, para ir e ver o Roy. I find these qualities in Pastor Roy's sons Eu encontro essas qualidades nos filhos do pastor Roy, of a high standard of integrity. de um nível de integridade, um padrão de nível de integridade muito alto. And I think all men of God E eu acho que todos os homens de Deus, who are involved in the building process quando de acordo com o processo de construção, quando Needs- envolve a isso, needs to desire to train sons like that. é preciso desejar filhos como esses. Now some people might look at that Então, algumas pessoas podem olhar para isso and think it's crazy. e achar que isso é loucura. But you see, there are benefits of covenant Mas você vê que há benefícios de aliança that is beyond the understanding of the mind. que é muito além do entendimento da mente. A lot of the things that we see, we cannot articulate Um monte de coisa que a gente vê, a gente não pode nem pensar, because it might sound absurd. porque pode soar absurdo. So here's a woman whose name is Ruth, Então aqui é uma mulher cujo nome é Ruth, and she shows us how to break the curse. e ela nos demonstra pra gente como And it's very quebrar a maldição. It's very simple. É muito simples. Enter into covenant. Vai e entre em aliança. Enter into covenant. Entre em aliança. Enter into covenant. Entra em aliança. Get married to your set man. Se case com um homem estabelecido, com seu homem estabelecido. I know I have to be very careful when I say this, Eu sei que eu sou muito cuidadoso quando eu estou falando essas coisas, because I see a lot of beautiful young women here today. porque eu vejo um monte de mulher bonita hoje aqui. It's not that kind of marriage. Não é esse tipo de casamento. This is a marriage with the grace that he carries. Esse é uma graça que ele é um outro tipo de graça que ele carrega. You covenant with the purposes of God in the man. O seu aliança com os propósitos de Deus é com os propósitos de Deus. You covenant with the building process. O seu aliança é com o processo de construção. You covenant with the destiny that God has placed on his Você life. se aliança com o destino que Deus colocou no homem de Deus. Because even though the covenant is until death do us part, Porque embora even though the covenant is until he dies, a aliança seja até que ele morra, even though the covenant is until he dies, mesmo que embora a aliança é até que ele morra, the vision that God has placed in his heart a visão que Deus colocou no coração dele must continue after death. tem que continuar depois da morte. The vision must live on. A visão tem que continuar. The next Viva. generation A próxima geração must capture the heart of the father tem que capturar o coração do pai and produce that which he might not have seen, e produzir aquilo que ele gostaria de ter visto but spoke into the earth. into e existence. falado. When fathers and sons agree, Quando pais e filhos concordam in covenant, em aliança, they are able to create that which doesn't exist. eles são capazes de criar aquilo que não existe. It exists in God, Um Deus existente, but it doesn't exist in the earth. mas uma coisa que existe lá no plano de Deus, mas não existe na terra. In the prayer that Jesus teaches his disciples, E a oração que Deus ensina aos discípulos dele he says, "Give us today, our Father who art in heaven, Pai nosso que está nos céus, hallowed be thy name." santificado seja o seu nome. And then it says, "Thy kingdom come."
E diz thy will be done que a sua vontade seja on feita earth na terra, as it is in heaven. assim como ela é no céu. The will can only be accurately reproduced in the earth A vontade dele pode ser representada e realizada na terra somente when fathers and sons agree. se pais e filhos concordarem. Because the will already exists in the heaven. Porque essas regras já existem nos céus. It needs an agreement of fathers and sons to be reproduced in the earth. Isso precisa de um acordo entre pais e filhos para ser reproduzido aqui. Sometimes sons may not see it, Às vezes filhos podem não ver isso, but fathers always do. mas os pais sempre veem. And they need to speak it into their sons. E eles têm que falar para os seus filhos, So vision lives on in the sons, para que a visão viva nos filhos dele, even beyond the grave. mesmo além do túmulo. Amen. Amém? Amen. Amém. Amen. I pray that you are blessed by this word. Eu oro para que você seja abençoado por That essa you will seek palavra, the face of the Lord. para que você busque a face do Senhor. Thank you, Pastor Dwayne. Obrigado, pastor Dwayne, That was such a clear message por uma mensagem tão clara concerning the father-son wineskin, concernente ao odre pai e filho. and always inspires us. Sempre nos inspira. And I know that the message that Dwayne spoke Eu sei que a mensagem que o Dwayne falou is a living example, é um exemplo vivo. and one of the things that I quickly discerned, Uma das coisas que eu consegui discernir rapidamente that he loves a father. é que ele ama o pai. I was wondering why my heart was connected to his É por isso que o meu coração é conectado ao coração dele. until I put my finger Porque quando eu ponho o meu dedo on that thing. naquela coisa, His love for his father é o amor pelo pai, will cause us faz com que nós to have an enduring relationship. tenhamos um relacionamento duradouro. That's our connecting point. É o nosso ponto de conexão. Amen. Amém? So we bless the Lord. Então, bendizemos ao Senhor. And some of these things we're saying may not be easy to understand. Algumas coisas que ele falou talvez não seja fácil de entender. I pray that you'll get the tapes Eu oro para que vocês possam adquirir and listen to as it, gravações listen to it a few times e ouvir várias vezes. and wait upon the Lord and meditate upon it. Esperar no Senhor e meditar no Senhor, Ask that God will give you clarification. para que Deus dê clareza.